Em um tempo em que Israel era oprimido por inimigos poderosos, Deus levantou uma mulher para guiar seu povo. Você já ouviu falar de Débora? Ela foi uma das figuras mais incríveis do Antigo Testamento, uma líder improvável que mudou o curso da história de sua nação. A história dela é uma prova poderosa de que quando Deus escolhe alguém para uma missão, nada pode impedir o seu plano de se concretizar. Naquele período, o povo de Israel vivia sob a dura opressão de Jabim, rei de Canaã, o comandante de seu exército. Sísera era um homem temido com 900 carros de ferro que aterrorizavam os israelitas. Por 20 anos, eles clamaram a Deus por libertação. E a resposta de Deus veio de uma forma surpreendente, através de uma mulher chamada Débora. Ela não era uma guerreira ou uma estrategista militar. Débora era uma profetisa e juíza, conhecida por sua sabedoria e conexão com Deus. As pessoas viajavam de longe para se sentar, debaixo da palmeira onde ela julgava, buscando conselhos e a direção divina. Ela era a voz de Deus para o povo em um tempo de silêncio e medo. Imagine a cena. Em uma sociedade dominada por homens, era uma mulher que mantinha a chama da fé e da justiça acesa. Foi debaixo daquela palmeira que a história começou a mudar. Deus deu a Débora uma ordem clara e específica. Ela deveria chamar um homem chamado Baraque, da tribo de Naftali, e dizer a ele para reunir 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon. A missão: ir ao Monte Tabor para enfrentar Sísera e seu poderoso exército. Deus prometeu que entregaria Sísera nas mãos de Baraque, mas aqui acontece algo muito revelador sobre a autoridade espiritual que Débora possuía. Baraque, mesmo sendo um líder militar, hesitou. A tarefa parecia impossível. Enfrentar os carros de ferro de Sísera era uma sentença de morte. Então ele impôs uma condição a Débora: se você for comigo, eu irei, mas se você não for comigo, não irei. Baraque não confiava apenas na força de seu exército. Ele precisava da presença de Deus e ele sabia que Débora representava essa presença. A fé dele estava atrelada à fé dela. Débora aceitou o desafio sem hesitar. Sua resposta foi cheia de coragem e uma pitada de profecia. Ela disse: certamente irei com você. Contudo, a honra não será sua, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Ela não estava buscando glória para si mesma. Ela estava focada em obedecer a Deus e em garantir que a glória fosse dada somente a Ele. A coragem de Débora não vinha de sua própria força, mas de sua confiança inabalável na promessa de Deus. Ela se levantou e foi com Baraque para a batalha, não como uma guerreira com espada na mão, mas como uma líder espiritual, cuja fé era a arma mais poderosa. Quando chegaram ao Monte Tabor e o exército de Sísera se aproximou, Débora deu a ordem final a Baraque, com uma declaração de fé que ecoa até hoje: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em tuas mãos. O Senhor já não foi adiante de ti? Naquele momento, Deus agiu de forma sobrenatural. O exército de Sísera, com toda a sua tecnologia militar avançada, foi lançado em confusão total diante do exército de Israel. Sísera, vendo a derrota iminente, abandonou seu carro de ferro e fugiu a pé. A vitória foi esmagadora, exatamente como Deus havia prometido. E a profecia de Débora se cumpriu de forma inesperada. Sísera, em sua fuga desesperada,
procurou refúgio na tenda de uma mulher chamada Jael, pensando estar seguro. Ele adormeceu. Foi então que Jael, com uma coragem extraordinária, o derrotou, cumprindo a palavra de que a honra da vitória sobre Sísera seria de uma mulher. A opressão de 20 anos finalmente chegou ao fim. Após a vitória, Débora e Baraque cantaram um cântico de louvor a Deus, celebrando a libertação de Israel. A terra teve paz por 40 anos. A história de Débora é muito mais do que um relato de guerra. É uma lição profunda sobre liderança, fé e obediência. Ela nos ensina que Deus não olha para gênero, status social ou força física para escolher seus líderes. Ele procura por corações dispostos, corajosos e cheios de fé. Débora não esperou que um homem tomasse a iniciativa. Ela ouviu a voz de Deus e agiu. Ela nos lembra que a verdadeira autoridade não vem de um título ou de uma posição, mas de uma profunda intimidade com o Criador. A coragem dela inspirou um homem e uma nação inteira a acreditar no impossível. Quantas vezes nós mesmos duvidamos do chamado de Deus porque parece grande demais ou porque não nos sentimos qualificados? A história de Débora nos desafia a confiar que, se Deus está nos guiando, Ele já foi à nossa frente. Talvez você esteja enfrentando seus próprios carros de ferro hoje, situações que parecem intransponíveis. A lição de Débora é clara. A vitória não está na nossa força, mas na nossa disposição de ouvir e obedecer à voz de Deus. Assim como ela, somos chamados a ser luz em tempos de escuridão e a liderar com sabedoria e coragem. Onde quer que estejamos, a pergunta que fica é: você está pronto para se levantar e seguir o chamado de Deus, mesmo quando o caminho parece incerto? Obrigado por assistir. Se esta história inspirou você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para mais conteúdo que fortalece a fé. Que a coragem de Débora inspire seus dias. It's 8 Proxima.